Olá, pessoal. 2025 está começando, ou seja, a gente ainda tem o ano inteiro pela frente. Queria falar com vocês um pouco sobre como se planejar para você, de fato, alcançar muitas coisas positivas para sua carreira. E o que eu vou falar aqui também funciona para a sua vida pessoal, né? Então, essa ferramenta que eu vou compartilhar com vocês, ela pode ser utilizada em qualquer área da sua vida. Eu vou aqui dar um exemplo da carreira do gestor socioambiental, do gerente de projetos socioambientais e como a gente pode navegar em perceber primeiro, né, falando para um público-alvo, eu que sou bióloga, tenho mestrado em ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz a minha especialização em gestão de projetos pela FGV, então eu sempre dou um enfoque nesse público-alvo, né? Então, se você é gerente de projeto, é analista de projeto socioambiental, trabalha no campo, enfim, esse conteúdo é especificamente para você. Agora, se você não é da área socioambiental, serve também, tá? Fica aqui que você vai ver esse conteúdo, porque essa ferramenta também vai funcionar para você. Mas eu quero falar especificamente para um gestor de projetos socioambientais, que é o tema, é a minha carreira e é o tema que eu exploro, que eu publico livro, que eu estou sempre falando sobre, tá bom? Então vamos lá. Eu vou te passar uma ferramenta e você vai usar, vai estar aqui comigo, vai estar escutando o que eu vou te falar e vai poder acessar essa ferramenta depois para você usar também, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu vou começar primeiro usando uma ferramenta que é o mapa mental. O mapa mental, ele usa a ideia de você explodir, né, um conceito central em conceitos periféricos de maneira organizada. Então, através do mapa mental, vai ser uma primeira ferramenta que eu vou te trazer para você ordenar o seu pensamento. Então, ela é super poderosa. As ferramentas, elas não devem engessar a gente. As ferramentas, elas devem servir para que a gente consiga se organizar, né? Como a gente vive num mundo muito acelerado, né, muitas coisas na cabeça, a chance da gente esquecer de considerar algum aspecto é grande. Então a ferramenta ela é ótima, né? Sempre que você puder, se apoie em uma ferramenta para estruturar o seu raciocínio. Então a primeira que eu vou trazer para você é o mapa mental. Bom, então pensando na carreira do gestor de projetos socioambientais, como é que se desenharia? Eu vou usar o mapa mental para desenhar tudo aquilo que você deve ter a sua atenção em 2025, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar com a ideia central, que é a ideia, né, da nossa própria carreira, né? Então eu vou falar para um gerente de projetos socioambientais e vou com o mapa mental desenhar toda aquelas áreas de conhecimento, aqueles aspectos que você deve ter a sua atenção e que você pode usar o ano de 2025 para desenvolver. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, diante dessa informação que eu vou te trazer, você pode plantar em 2025 e colher em 2026, por exemplo, né? Ou você já pode projetar o seu ano para plantar e já colher também em 2025. Então, aqui fica muito a critério. Enquanto eu for falando, vai refletindo sobre a sua própria história, sobre a sua própria trajetória e vai vendo no que essa estrutura de mapa mental que eu estou trazendo para você pode te ajudar. Então vamos nessa. Então, olha só, quando eu falo primeiro, eu vou explodir aqui numa área de conhecimento que eu determino, né, que eu chamo de desenvolvimento de habilidades. Então, quando a gente pensa em habilidades, a gente vai falar de aspectos técnicos e de aspectos interpessoais. Vamos explorar primeiro o eixo do nosso mapa mental, a vertente técnica. Bom, então quando eu falo de vertente técnica e você é um gestor socioambiental, eu naturalmente tenho que falar desses dois universos, né? Então, quando eu falo de gestão de projetos, eu também falo de análise de impacto socioambiental, é porque você, enquanto gerente desse tema, você vai precisar dominar esses dois conhecimentos, essas duas áreas técnicas. Então, por exemplo, eu, para me especializar na área ambiental, fiz a biologia, fiz depois o mestrado, né, em ecologia. E para me especializar tecnicamente na área de gestão de projetos, fiz o MBA em gerenciamento de projetos, na FGV. E depois tirei várias certificações internacionais nessa temática, como, por exemplo, o PMP. Né? Eu tenho o PMP, que é o Project Management Professional, que é do PMI, é a certificação globalmente mais aceita e mais desejada pelas companhias. Então, eu fui me especializando tecnicamente nessas duas áreas de conhecimento. Recomendo que você faça o mesmo, porque
é aquilo, né? Se você é um bom gerente de projetos, você precisa dominar os dois lados, né? O fato de você ser um gestor e o fato de você ser um gestor daquela temática. Então, eu recomendo que vocês foquem nisso. Então, pode ser um MBA, pode ser uma especialização, lato sensu, estrito sensu, não importa. Pode ser um curso curto, de curta duração, como, por exemplo, eu ofereço um curso de gestão profissional de projetos socioambientais, que tem uma duração de 16 horas. Então, se você quer uma coisa mais intensa, mais rápida, pode ser essa opção também, né? Então, tem uma série de maneiras de você se aperfeiçoar tecnicamente em 2025. Obviamente, livros como eu tenho publicados recentemente nessa temática também ajudam, é claro, né? Livros, leitura, participar de congressos, participar de palestras, ouvir conteúdos como esse aqui que eu trago para vocês, focado nessa temática também ajuda. São N maneiras de você se instruir tecnicamente, né? E você, obviamente, vai ficar à vontade para escolher a que melhor te couber. Com relação a interpessoal, aí é um aspecto mais subjetivo, digamos assim, né? E aí eu vou falar em comunicação, em liderança, trabalho em equipe, empatia e resolução de conflito. Então, naturalmente, quando você está agindo enquanto gestor ambiental, socioambiental, não se trata só do aspecto técnico. Na maioria das vezes, na maioria do seu tempo, inclusive, você vai ter que estar lidando com esse aspecto humano, né, da nossa existência, né, dos nossos conflitos, dilemas, vaidades, né? Tudo isso. Então, é importante também você se desenvolver nessa área. Eu, por exemplo, fiz a certificação em coaching, então a gente estuda uma gama de conhecimentos, né? Psicologia positiva e uma série de conceitos e conteúdos que não são nem da gestão de projetos e nem especificamente da área socioambiental. Então, é importante também que você pense em se desenvolver, porque você vai ser um líder, naturalmente, né? Você vai ser um líder da sua equipe ou você pode ser um técnico que também lidera, né, onde você está. Então, essa parte de ter cuidado com o quanto você se prepara para lidar com aspectos interpessoais é super importante também. Bom, com isso a gente explorou toda a parte de desenvolvimento de habilidades. Então, você vai ter que prestar atenção no seu aspecto técnico e no seu aspecto interpessoal. São dois aspectos que você não vai poder descuidar. Vamos continuar explorando aqui. Vou falar de networking. Networking é uma palavra que já está no nosso vocabulário, né? A gente acaba usando muitas palavras lá americanas e a gente está falando aqui de relacionamento. Então, relacionamento é um pouco igual ao dinheiro, né? A gente fala assim, não adianta ganhar dinheiro, né? Guardar dinheiro quando você já não está mais ganhando dinheiro. Você tem que guardar dinheiro quando você está ganhando dinheiro. Aqui é muito parecido. Não deixe para exercitar o seu relacionamento só quando você está precisando, né? Relacionamento é algo que a gente cultiva e desenvolve constantemente, né? Através de vários mecanismos. Pode ser, aqui eu vou trazer alguns exemplos. Você pode estar participando e se relacionando com instituições não governamentais, você pode estar se relacionando com empresas, né? Instituições governamentais também. Então, eventos, né? Congressos, participar de palestras também é uma maneira de você estar sempre ativando a sua rede de relacionamento, independente se você está na alta ou na baixa, é algo que você precisa fazer com frequência, né? Até para que você tenha esse capital para você usar quando você precisar. Então, sempre está desenvolvendo sua rede de relacionamento, congressos, né, eventos, palestras, até mesmo voluntariado, né? Eu sou membro do PMI, que é essa instituição mundial de gestão de projetos, e lá a gente tem o programa de voluntariado. Então, quando você se voluntaria, né, também é uma maneira de você estar ativando a sua rede de relacionamentos, tá bom? Isso é super importante. E lembrem-se, relacionamento a gente cultiva sempre, né? Sempre. É igual um jardim, né? Você tem que estar sempre cultivando para ele estar sempre atraindo, né, pessoas interessantes para você e você está sempre com essa rede bem estruturada. LinkedIn, por exemplo, também é uma ferramenta muito interessante para isso. Bom, não há possibilidade de você ser um profissional relevante se você não estiver atento ou atenta às tendências do setor. Então, isso é um aspecto super importante também. Então, você está atento às discussões, né, de tendências de projetos socioambientais, o que vem por aí, né, o que as empresas estão buscando, é uma maneira de você se manter atualizado também. Então, a gente não pode nunca perder de vista esse aspecto.
Mentoria de carreira, isso é algo super relevante, né? Você ter um coaching de carreira, um mentor de carreira é muito interessante. Apesar de todo o estigmatismo, né, que existe com relação a esse tema, é muito interessante você ter alguém que, como eu aqui fazendo com vocês de maneira espontânea, tenta te ajudar na estruturação do seu raciocínio, né? O coach e o mentor são dois profissionais diferentes, eles vão te trazer valores diferentes, né? O coach no sentido de te trazer perguntas, ajudar você a estruturar o seu raciocínio para que você ache as respostas, né, que você julga interessantes para a sua vida, né? Falando tanto aí do aspecto pessoal quanto do aspecto profissional, o coach ele nunca vai poder te dizer o que você tem que fazer, né? O coach que faz isso não é coach, é qualquer outra coisa, mas não é coach, né, by the book, digamos assim, pela profissão. E o mentor, o que que o mentor faz? O mentor te encurta caminho, né? O mentor é aquele que vai sim, diferente do coach, poder te dizer do ponto de vista dele, né, da experiência que ele tem, o que que seria melhor para você. Então, um treinamento, um curso, uma imersão, o mentor ele vai ser aquele que vai encurtar caminhos para você, porque ele já conquistou o que você deseja conquistar, né? Então, ter um coach, ter um mentor é super interessante, né? Para que você acelere e potencialize a sua trajetória. E lembrando, pessoal, sempre nós somos aqueles que sabemos o que queremos e o que não queremos. Então, esses profissionais, eles são maneiras de estruturar o raciocínio, mas sempre a essência é nossa, né? A sua, é minha. Então, ninguém melhor do que nós para sabermos o que nós queremos fazer da nossa vida, não é verdade? Bom, e planejamento de carreira, né? O planejamento de carreira, a gente vai fazer isso aqui agora, já daqui a pouquinho, depois que eu explorar todo o mapa mental do gerente socioambiental, é você pensar e definir metas, né? A gente, no processo de coaching, a gente ajuda muito o coach a fazer isso, né? A definir metas, né? Metas que vão te ajudar a chegar naquele lugar que você quer. Então, planejar a sua carreira com intencionalidade é super importante você fazer, né? Se você é um pouco daquele espírito, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Um dia de cada vez, tudo bem, né? É um estilo, tudo bem. Mas dificilmente, se você deixar as coisas irem fluindo livremente, sem colocar energia em uma determinada direção, você espontaneamente vai chegar onde você quer, né? Para chegar onde a gente quer, tem que haver energia, tem que haver dedicação, não tem milagre, né, pessoal? Não cai do céu. Então, ter esse planejamento de curto prazo, médio prazo é super importante, super interessante. E também identificar a oportunidade de crescimento, né? Então, quando você planeja a sua carreira, às vezes você vai pensar de uma maneira que você não é hoje, né? Você vai para um lugar novo, né? Então, nesse sentido, você pode, ao estabelecer essas metas de curto e médio prazo, você pode projetar ir para lugares que hoje você não está, né? Então, por isso que é importante você colocar intencionalidade nesse planejamento, né? Você colocar tempo para parar, para pensar, para projetar, para fazer um exercício, né? E quando eu estiver lá fazendo isso, quando eu for diretor de sustentabilidade, quando eu for vice-presidente da companhia X, ou quando eu for coordenador, quando eu for gerente, como é que vai ser? Né? É importante você se sentir nesse lugar já, desde agora, né? Para que você entenda se é isso mesmo que você quer, tá bom? Então, um aspecto super importante para a gente é ter intencionalidade no planejamento de carreira. Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês como a gente pode fazer isso, né? Eu vou trazer uma ferramenta para a gente fazer isso juntos aqui. Bom, formação e qualificação, né? Isso aqui é extremamente importante, né? Você está sempre se qualificando, sempre buscando novos horizontes. Por exemplo, né, num gestor socioambiental, algumas formações que eu acho interessante, né? Você ter uma pós-graduação, né? Você ter um MBA, você ter alguma formação em sustentabilidade, em ESG, né? Em ciências ambientais, em ecologia, né? E na própria área de gestão de projetos. Quando a gente fala em gestão de projetos, eu comentei com vocês que existem algumas certificações possíveis, né? Eu vou trazer aqui algumas delas. Eu falei há pouco sobre o PMP, que é a certificação mais desejada pelas empresas no mundo inteiro, que é o Project Management Professional,
que é uma certificação do PMI. Ainda não falei de uma outra instituição, vou falar agora, que é o PM for NGOs. O PM for NGOs é uma instituição, ela deriva do PMI, né? Ela nasce ali no escopo do PMI, mas ela é muito mais voltada para projetos humanitários, projetos de desenvolvimento. Então, todo o arcabouço dela bebe na fonte do PMI, mas tem esse foco específico. Como a gente trabalha com projetos socioambientais, é super interessante também conhecer o que essa instituição tem a dizer. Ela tem uma série de certificações. Eu, por exemplo, recentemente me certifiquei em Project The Pro. Ela também tem certificações em PMO, né, em portfólio, em finanças. Então, também é uma outra instituição super interessante de vocês estarem sabendo, se informando sobre, né? E instituições que falam especificamente de sustentabilidade, por exemplo, o GRI, né, emite certificações também. Aqui no Brasil nós temos o Instituto Ethos e tem várias outras onde você pode se certificar. Sistema B também emite certificações, né, para você ser um multiplicador B, enfim. Não faltam opções, né, para vocês se certificarem, se qualificarem. E aquelas que vocês têm que buscar são as que mais fazem sentido para você, né? Não faz sentido outra pessoa dizer, porque de fato você é que sabe, né, o que bate dentro de você e o que você deseja fazer. Experiências práticas, pessoal. A gente pode desenvolver formas de criar contextos para gente, né? Então, por exemplo, quando eu falo de experiências práticas, aí as pessoas falam assim: poxa, mas eu não consigo ganhar aquela vaga ou me credenciar para concorrer a uma determinada vaga porque eu não tenho experiência. Bom, mas se eu não vou para a vaga, se eu não assumo a vaga, eu nunca vou ter experiência, né? Vocês já se viram nesse dilema? Bom, uma maneira de quebrar essa barreira é você, por exemplo, voluntariar. Então, instituições onde você pode estagiar, onde você pode voluntariar, são caminhos interessantíssimos para você desenvolver uma experiência prática naquilo que você quiser, né? Eu, por exemplo, lá no início da minha carreira, eu estagiei numa ONG chamada Onda Verde, que fica em Tinguá, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e eu comecei estagiando ali. E dali eu fui, né, desenvolvendo e fui indo embora, né? E hoje tive o prazer recentemente de ministrar um treinamento onde a ONG estava lá representada. Então, são mecanismos que você pode entrar voluntariamente ou não, ou remuneradamente, e você pode desenvolver habilidades que você hoje não tem. E o voluntariado é muito interessante, porque além de você estar ajudando a comunidade e tudo mais, você tem ali uma margem mais confortável para aprendizado, né? Você está num ambiente mais acolhedor, então as coisas tendem a fluir muito bem. E muitas vezes o brasileiro não considera muito a possibilidade do voluntariado. O PMI, por exemplo, tem um programa de voluntariado muito interessante, que inclusive a gente faz mentoria. Eu sou mentora desse programa e a gente faz mentoria e você pode se inscrever voluntariamente. De 3 em 3 meses a gente faz um ciclo de mentoria e você pode tanto se voluntariar como mentor, quanto fazer, de fato, a mentoria, aproveitando esse benefício do PMI. Então, é super interessante. E desenvolver um portfólio, né? Desenvolver um portfólio que eu estou falando é organizar, sistematizar tudo que você tem de experiência pretérita e também se organizar para adquirir habilidades futuras. Então, dito isso, pessoal, esse mapa mental, recomendo que vocês olhem para ele. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, então vocês vão poder baixar, poder estudar ele, poder entender assim, aonde eu estou bem, aonde eu não estou bem, e ver tudo que, né, aqui eu fiz um esforço de desenhar todo o universo de um gestor ambiental, tudo que a gente tem que se preocupar em se aperfeiçoar, né, no que a gente está bem e no que a gente precisa se aperfeiçoar. Bom, dito isso, tendo esse mapa mental na nossa frente, trazendo clareza para a gente, né, de tudo que a gente precisa se dedicar, eu queria explorar agora com vocês uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de assessment, né, uma ferramenta de pesquisa. Então, para todo esse universo nosso, né, de gestor socioambiental, eu queria mostrar para vocês uma maneira de você qualificar isso, ou melhor dizendo, quantificar isso, né? Para cada um desses aspectos, aqui eu proponho 9 aspectos, como é que está a sua performance em cada um deles, né? Você vai dar nota, né, de 0 a 10, e a partir daí você vai conseguir fazer um diagnóstico de onde você está bem, né? Ou seja, não precisaria de uma atenção urgente, imediata, e aonde você não está bem, e você precisaria se dar a oportunidade de aperfeiçoar esse aspecto. Então, eu trago
9 aspectos para vocês pensarem. O primeiro deles, formação e qualificação. Bom, para você ser um gestor socioambiental de sucesso, poder liderar projetos, né, poder coordenar a equipe, como é que você está com relação à sua formação e qualificação nesse aspecto? De 0 a 10. Pensa aí, anota num papel. Qualificação de 0 a 10, qual seria a sua nota? Te dá um momentinho para você pensar e lançar a sua pontuação. Com relação a certificações, se você olha o seu currículo, quantas certificações você tem nessa temática, né? Tanto na área ambiental quanto na área socioambiental. Por exemplo, PMI, Project Pro e outras tantas certificações que você pode ter, né, para validar, para garantir aos olhos de terceiros, né, que você está bem embasado naquilo que você está falando. De 0 a 10, quantas certificações você tem? E por que certificação, né, pessoal? No mundo projetizado, as certificações são muito bem vistas pelo mercado de trabalho. Então, ter certificações é algo que te diferencia. Então, seria interessante você pensar nisso. Então, de 0 a 10, quantas certificações você tem e as temáticas que você tem, como é que elas estão cobrindo esse universo socioambiental? Pensa aí, registra no seu papelzinho. Com relação a experiências práticas, como é que está a sua vivência, né? Ou seja, como é que está o teu acervo, o teu repertório de experiências práticas? De 0 a 10, o que você diria sobre isso? Vamos falar de outro aspecto, desenvolvimento de portfólio, né? O seu portfólio está bem estruturado, você consegue ter clareza de tudo que você já fez, né? De tudo que você já construiu, já entregou de valor. De 0 a 10, de novo, faça a sua pontuação. Com relação ao desenvolvimento de habilidades, né, o que você percebe sobre você mesmo, né? Pensando aí, tanto aspectos técnicos quanto aspectos comportamentais. De 0 a 10, o que você avalia, como você avalia o seu desenvolvimento de habilidades para aquilo que você quer exercer, né? Quer ser um gestor socioambiental. 0 a 10, faça a sua nota. Com relação a networking, como você está cultivando o seu relacionamento com a comunidade, né, de gerente de projetos? Como é que você está circulando? Você tem participado? Você tem visto e tem sido visto? Né? Isso é super importante, né? A gente precisa ver e ser visto também. Como é que você tem cultivado os seus relacionamentos? Bom, de 0 a 10, coloque a sua nota. E com relação a tendências do setor, você está bem atualizado? Você está acompanhando? Você consegue ter um senso crítico sobre para onde está caminhando o setor? Você consegue ter essa leitura? Você tem insumos suficientes para fazer essa percepção de futuro, né? Essa análise de cenários? Então, de 0 a 10, de novo, coloque a sua nota. O 8º item é o item de mentoria em carreira e coaching, ou seja, o quanto você se sente amparado por pessoas que possam estar, de repente, mais à frente na carreira que você, ou já possam ter conquistado algo que você desejaria conquistar e ainda não conquistou, o quanto você está amparado por uma rede de apoio que consegue fazer você olhar criticamente para a sua própria trajetória. Então, de 0 a 10, dê a sua pontuação novamente. E para concluir, o 9º item dessa pesquisa, desse assessment que a gente está fazendo, para a gente entender onde é que estão as nossas forças e as nossas fraquezas, seria sobre o planejamento de carreira. Então, assim, o quanto você para e pensa sistematicamente e com frequência sobre a sua própria carreira, né? Quais são as suas metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo? O quanto você, de fato, guarda esse tempo para você mesma pensar, olha, eu quero ir para a esquerda, eu quero ir para a direita, ano que vem eu quero estar aqui, daqui a 2 anos eu quero estar ali. Quanto você, de fato, se dá esse tempo para planejar a sua carreira? Bom, esse é o 9º item. Você vai fazer um somatório da sua pontuação, né? São 9 itens, podendo variar de 0 a 10. Faça sua pontuação, veja o percentual que você tirou e faça uma análise. Esse material que eu vou disponibilizar para vocês, ele gera um gráfico de teia, né? Então, você vai perceber justamente onde está o seu ponto mais fraco, onde está o seu ponto mais forte. E a partir dessa análise, vem o segundo movimento, né? Que é você fazer um plano de ação. Bom, pessoal, agora eu vou ensinar uma outra ferramenta, né? Eu falei a primeira ferramenta, que era o mapa mental. Então, a gente desenhou o mapa mental e mostrou tudo o que o gestor de projetos socioambientais deve se preocupar,
né, com relação à sua própria carreira. E agora eu vou usar uma segunda ferramenta, que é uma ferramenta que a gente chama de roadmap. Como eu comentei com vocês, eu fiz a certificação em coaching, e essa é uma das ferramentas que a gente usa durante o processo de coaching, né? Geralmente um processo de coaching dura 12 sessões e a gente faz sessões de 1 hora cada, e uma das sessões é justamente para a gente fazer o roadmap. Então, para que serve o roadmap? O roadmap, a intenção é que você pegue o teu grande objetivo e decomponha o seu objetivo em passos intermediários, né? Então, quando você pensa em algo muito grande, fica difícil você tangibilizar como você vai se conectar no seu dia a dia para fazer aquilo que é muito grandioso acontecer. Então, para você conseguir tangibilizar isso, você precisa decompor em pedaços menores, para que você, ao entregar cada um desses pedacinhos menores, você então consiga, por fim, entregar o seu grande objetivo, ou seja, alcançar o seu grande objetivo, né? Só que tem um detalhe: geralmente a gente pensa daqui para o futuro. Né? Então, assim, você pensa daqui, o que eu vou querer fazer, onde é que eu vou estar daqui a 5 anos, né? E o roadmap ele faz uma lógica diferente, o raciocínio é diferente. Ao invés de a gente pensar daqui para o futuro, a gente pensa ao contrário. É do futuro para o presente. Então, você vai fazendo uma retrospectiva, né, do futuro, ou seja, você tendo alcançado aquilo que você se projetou alcançar e o que teria acontecido imediatamente antes de você chegar naquele lugar onde você sempre sonhou chegar. Então, aqui, o roadmap ele propõe um exercício diferente. A gente vai fazer um raciocínio de trás para frente. Aí você me pergunta assim, mas como assim, Jamília? Eu não entendi. Explica melhor. Vou explicar. Se você pensar, por exemplo, uma daquelas certificações que eu comentei, né? Por exemplo, o PMI, ele tem uma certificação que é uma certificação em risco, né? Então, assim, eu, por exemplo, que sou uma profissional que trabalha com gestão de projetos socioambientais, você que de repente trabalha com isso também, é uma certificação interessante para nós, para o nosso universo socioambiental. Então, se eu desejar me certificar nessa certificação, isso vai ser o meu grande objetivo. Né? Então, ali naquele box roxinho é o meu objetivo, ser certificada em risco do PMI. Pronto, esse é o meu futuro. Eu não sou agora, mas eu serei no futuro. Então, esse é o lugar que eu quero chegar. Hoje eu sou certificada em PMP, não sou em risco. Quero ter isso como meu objetivo de futuro. Então, está lá no futuro essa Jamile certificada em gestão de risco pelo PMI. Não existe hoje, ela está lá no futuro. Ótimo. Então, se esse é o meu objetivo, eu vou fazer o meu roadmap voltando para o presente, aqui dia 18 de janeiro de 2025. Então, bom, aí a pergunta que vai te nortear a fazer esse retorno para o presente é assim: o que de relevante, de grande, de importante teria acontecido imediatamente antes da Jamile se tornar certificada em gestão de risco? Bom, aí eu fazendo aqui a minha reflexão, e tempo, viu, pessoal? Não tem nada com relação a tempo, no sentido assim, os meus marcos têm que ser de 1 mês de diferença, 2, 3, não importa. Os marcos vão depender do quão grandioso é o teu objetivo e do quanto você posiciona ele no futuro. Por exemplo, quando eu me certifiquei em PMP, foi ali um processo de eu estudar de dezembro a março, né? Então, dezembro de um ano, eu comecei a estudar, se não falha a memória, foi 2018. Em 2018, 2017, eu acho, não lembro agora direito, mas dezembro de 2017, isso, lembrei. E me certifiquei em março de 2018. Então, esse tempo foi o meu objetivo. Então, aqui, os meus marcos seriam de meses, né? Agora, se eu estiver falando de algo maior, por exemplo, fazer doutorado em outro país ou algo assim, talvez eu tenha que pensar ou passar num concurso público ou algo mais complexo, né? Digamos assim, e que demanda realmente mais tempo pela natureza do objetivo. Aí, os seus marcos poderiam ser de 1 ano, de 2 anos. Aí, quem vai decidir essa escala é você, a depender do seu objetivo. Outro ponto importante sobre esse método: você não vai colocar mais de um objetivo para alcançar. Então, cada objetivo seu, ele precisa de um roadmap específico para ele. Para ficar claro, se você começa a botar muitos objetivos no mesmo roadmap, vai ficar confuso. Então, escreva, pode ser num papel, pode ser no computador, onde você se sentir mais confortável, mas para cada objetivo que você traçar, desses, né, que a gente comentou, de médio,
curto e longo prazo, você faça um roadmap específico para cada objetivo. Então, eu tenho vários objetivos para 2025, né? Vocês vão ver, inclusive, eles se concretizando aqui através do canal, no Instagram, no meu perfil. Vocês vão ver isso acontecendo ao longo de 2025. Então, eu tenho uma série de objetivos. Um deles, por exemplo, é esse de me certificar em risco. Então, vou usar o meu exemplo para mostrar para vocês como usa essa ferramenta. Então, posiciono o meu objetivo lá no final da minha curva, né? Como vocês estão vendo aqui no material. O meu objetivo é me certificar em gestora de risco pelo PMI. Ótimo. Quando eu me tornar gestora de risco pelo PMI certificada globalmente, o que teria acontecido imediatamente antes disso, né? Antes de eu ter lá o meu certificado emitido pelo PMI, o que teria acontecido imediatamente antes? De grandioso, né? De que aquilo que me impulsionaria para eu alcançar meu grande objetivo. Eu posso, por exemplo, colocar aqui um milestone, né? Um objetivo intermediário que seria eu teria passado em um simulado de gestão de risco do PMI. Então, numa prova simulada, eu teria passado com 90% de aprovação, certo? Então, isso é o meu milestone imediatamente anterior a eu ser certificada. Eu passar num simulado tirando, no mínimo, 90% de acerto. Ótimo. O que teria acontecido imediatamente antes de eu conseguir passar num simulado tirando 90% de aprovação? O que de grandioso teria acontecido? Aí eu posso pensar assim, bom, o que me credencia a tirar uma nota tão boa numa prova simulada? E é uma prova difícil, tá, pessoal? A prova do PMI tem que querer muito, porque é uma prova de horas, né? É muito extensa e muito emocionalmente demanda muito da gente, né? Então, para eu passar com 90% em um simulado, o que teria acontecido de relevante imediatamente antes? Bom, eu posso pensar assim, eu teria me matriculado num curso preparatório, né, específico para eu passar na prova de gestão de risco do PMI. Beleza, teria me matriculado. Então, você percebe que do meu objetivo principal, eu já regredi duas casas, digamos assim, né? Já coloquei 2 marcos para mim que vai me levar no sentido de alcançar esse objetivo maior, que é me certificar em risco pelo PMI. Tá bom. O que teria acontecido imediatamente antes de eu me matricular nesse curso preparatório de relevante para essa minha trajetória de alcançar esse meu objetivo, que é passar na prova, me certificar no PMI? O que teria acontecido imediatamente antes? Bom, eu posso pensar que eu teria orçado cursinhos ou teria orçado a própria prova, porque a prova também não é barata, né, pessoal? Então, eu teria ali gastado um tempo da minha vida, da minha preparação para orçar a própria prova, né, que não é barato, o dólar, então, do jeito que tá, fica mais caro ainda a prova. Eu teria orçado o cursinho no qual eu vou estudar, né, e teria visto a grade, né, ou seja, teria feito ali a preparação para eu conseguir, de fato, me matricular. Visto hora, visto se bate com o meu horário de trabalho, visto se eu vou estudar de manhã, de tarde, de noite, se é presencial, se é online. Você percebe que é uma demanda de informações que você tem que levantar, que se você não se planejar para buscar essa informação, você não vai chegar lá naquele objetivo maior que você projetou, né? Então, você vê que eu tenho meu objetivo maior e tenho 3 marcos que vão, se cumpridos, vão me levar a esse objetivo maior. Então, isso é o exercício de você fazer um roadmap. Eu já tive, por exemplo, roadmap desenhado e fixado na parede do meu escritório, por exemplo, né? Para escrever esses 2 livros aqui, cada um foi publicado em um ano, esse foi em 2022, esse foi em 2023, teve todo um roadmap ali pensado para que esses livros, né, finalmente viessem à vida. Então, de novo, se você não coloca intenção, se você não coloca energia, é muito difícil que as coisas que você queira realizar se realizem, né? Porque as coisas não são autogenerativas, né? Elas precisam de energia, de investimento, de tempo, de recurso, né? Então, esse roadmap, essa ferramenta, a roadmap é uma ferramenta muito poderosa que a gente usa para se planejar com intenção, né? Para você chegar onde você quer. Agora, uma pergunta muito importante também que sempre me fazem sobre esse método é assim: Jamila, esse método ele é estático? Ou seja, a partir do momento que eu decido ali quais são meus roadmaps, os meus milestones, né? Ou seja,
os meus passos intermediários eu não posso mais mudar? Não, claro que não. Você pode, você deve, né? Por isso que é interessante você ter ele visualmente aonde você frequenta, seja no seu home office, seja no seu trabalho, no seu quarto, onde você frequenta, para você estar sempre olhando e sempre revisitando. Que pode ser que um determinado marco ali daquela sua trajetória que você colocou não faça mais sentido. E aí você, ao revisitar, você vai falar assim: não, eu acho melhor, ao invés de eu. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha própria história. Eu não fiz cursinho. Para eu me certificar em PMP, eu estudei sozinha. Então eu posso optar, bom, de repente, sei lá, atrás foi uma opção de não fazer cursinho, até por onde eu estava no momento, né? Eu estava um pouco afastada do centro, eu estava a trabalho, então eu tinha que estudar à noite, no horário que eu voltava do trabalho. Então, para mim, ali naquele contexto, no cursinho não ia funcionar. E até a própria crença da minha capacidade em passar estudando sozinha. Então, eu optei por isso, né? E aí, hoje em dia, se eu boto lá no meu milestone no cursinho, e por algum motivo eu entendo que o cursinho não vai mais fazer sentido, que de repente melhor para mim é estudar com um colega que de repente também vai fazer a prova, eu mudo o meu marco e eu vou colocar lá estudos, né? Colega X que vai estar fazendo a prova comigo, e aí a gente vai estudar segunda, quarta e, sei lá, sexta à noite, de tal a tal hora. Vocês devem, e eu recomendo, melhor dizendo, que vocês revisitem sempre o seu roadmap para que você possa fazer mudanças nos seus milestones de acordo com a sua necessidade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse conteúdo é incrível para você projetar o seu ano, que você tenha um ano de 2025 com muitas realizações, com muitas contribuições positivas para o mundo que a gente está precisando. E que você conte sempre comigo para continuar se aperfeiçoando enquanto gestor de projetos socioambientais. Eu acredito muito, e eu vi isso na minha própria trajetória, que projetos, sim, podem tornar o mundo um mundo melhor. Mas também, se mal gerenciados, eles podem, né, não contribuir tanto assim para o mundo. Então, se capacite, seja comprometido com a sua carreira, porque você, sim, é um agente de transformação através dos projetos bem-sucedidos que você executar, tá bom? Então, me siga no Instagram, me siga no YouTube para mais conteúdo de qualidade sobre a nossa carreira de gestor de projetos socioambientais. Eu vou deixar relacionado nesse vídeo o link para vocês acessarem esse conteúdo. Usem, e qualquer dúvida, me procurem. Eu terei o maior e enorme prazer em ajudar vocês e que vocês tenham, de fato, uma carreira bastante realizada em gestão de projetos socioambientais. Obrigada e até o próximo vídeo.